Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Parte 4. Os Confins do Reino Imerso. Capítulo 31. O Reino Imerso. Quando a águia perdeu-se nas águas. Uma doce canção, entoada por inúmeras vozes, insistia em ressonar nos ouvidos de Artongil. Desde o naufrágio de sua embarcação, o humano ainda não havia recuperado a consciência. Contudo, a melódica música era tão mágica que gradualmente trazia Artongil de volta a si. O humano sentia-se envolto por vento, como se estivesse flutuando no ar. Porém, o filho de Elgar sentiu que suas vestes pareciam encharcadas, embora não estivessem realmente, ou estavam. Então, Artongil abriu seus olhos e contemplou o vasto oceano. Porém, para seu espanto, sua contemplação foi de um ponto de vista totalmente diferente do habitual. Ele estava no fundo das águas do mar. Como aquilo era possível? Como ele conseguia respirar se estava debaixo d'água? A aflição tomou conta de Artongil. Ele agitou-se, chacoalhou-se e lentamente começou a se afogar. Como ele havia suportado até então sem sufocar com a água? À medida que se debatia, Artongil percebeu que seus esforços eram inúteis. Ele não resistiria por muito tempo, pois sentia uma exaustão imensa em cada mínima porção de seu corpo. Foi então que ele voltou sua atenção para a melodia, insistente em ressonar nas profundezas. O doce som era calmante e revigorante. A calmaria reinou na mente e no corpo de Artongil. Logo, ele foi visitado pelos anfitriões do local, responsáveis por sua sobrevivência no fundo das águas. Aquelas criaturas nunca estiveram na presença de um humano antes. Aliás, aquele era o primeiro encontro entre os seres e o indivíduo das 5 raças da Terra. Diga-se de passagem, da Terra significa fora da água, ao entendimento dos anfitriões. Artongil deveria sentir-se privilegiado por tal situação. No entanto, ele não tinha a mínima noção das proporções daquela reunião. Os seres vieram em grande número. Todos se moviam com sutileza nas águas do fundo do mar. Pareciam caminhar sob as águas, mesmo sendo desprovidos de pernas. Em seus torsos, as criaturas assemelhavam-se a humanos, e quanto a seus membros inferiores, bem, eles não possuíam. Todos se movimentavam com caudas, como peixes. Eram criaturas de metade humana, metade peixe. Artongil temeu por sua segurança após ser rodeado pelo grupo de desconhecidas criaturas. No entanto, logo percebeu que todos tinham feições benevolentes. Ninguém representava uma verdadeira ameaça. Então, quando contemplava com admiração os seres ao seu redor, uma figura imponente chegou ao local. O sujeito tinha cabelo negro curto e ostentava uma espécie de adorno dourado na cabeça. Carregava consigo uma espécie de lança com uma forquilha de 3 pontas em uma de suas extremidades. Ele movia-se sublimemente e impunha respeito por todos que passava. Este deve ser o líder deles, pensou Artongil, concentrado
e admirado com o panorama à sua volta. Exatamente. Sou o líder do povo das águas. Sou o rei Tritão, senhor das profundezas marinhas, lorde do reino imerso de Goratos. Meu nome é Isdor. Respondeu o altivo indivíduo diante do humano. Para espanto do filho de Elgar, a voz do senhor do reino imerso ressonou diretamente em seus pensamentos. Em momento algum, o sujeito moveu seus lábios. Além disso, para a maior admiração do humano, Isdor escutou seu pensamento. Como isso é possível? Pensou Artongil, espantado. Graças à magia, respondeu Isdor, ainda por meio de telepatia. Estamos cercados de magia. Vivemos em um mundo mágico e somos todos filhos de magia. Basta você estar em consonância com o ambiente à sua volta para que ela aconteça. Não vê? Acredito que você jamais havia conjurado qualquer tipo de magia e contemple. Está respirando no fundo das águas e transmitindo seus pensamentos à minha mente. A situação vivida por Artongil estava além de sua compreensão e imaginação. Embora tudo parecesse um sonho, o humano prosseguiu, comunicando-se com o rei Tritão mediante pensamentos. Ele tentava, lentamente, assimilar as informações passadas por Isdor, mesmo que parecessem alguns absurdos infundados. Artongil, tal qual seu pai, costumava acreditar somente naquilo que podia enxergar. A ideia da existência de magia ainda causava certa desconfiança, tanto a Elgar quanto ao filho naufragado. Lamento, mas é um pouco difícil conceber tais conceitos, disse o filho de Elgar, com o poder de suas faculdades mentais. O que acontece se eu tentar falar usando minha boca? Você pode até tentar, respondeu o rei Isdor, serenamente. Mas creio que somente preencherá sua boca com água. Artongil esboçou uma tentativa de abrir sua boca. No entanto, fitou o lorde do reino imerso e percebeu a sinceridade no semblante de Isdor. O humano hesitou. Então, voltou a falar com o rei Tritão por meio de seus pensamentos. Certo, iniciou Artongil, convencido das palavras de Isdor. Admito a mágica em nosso encontro, senhor. Permita que eu me apresente. Sou Artongil, filho de Elgar, senhor dos humanos. Oh! Iniciou Isdor, admirado. Temos um príncipe em nossos domínios. É uma honra conhecê-lo, Artongil, filho de Elgar. E o rei Tritão curvou-se em reverência. Artongil fez o mesmo, contudo, sem entender o significado da palavra príncipe. Fez questão de retificar a fala de Isdor. Perdoe-me, senhor, respondeu o humano, confuso. Não sou nenhum príncipe, embora não tenha muita certeza sobre o significado desta palavra. Sou apenas o filho do líder dos humanos. Bem, iniciou o senhor das profundezas marinhas, ignorando a insciência de Artongil acerca de termos monárquicos. De qualquer forma, acredito que você seja muito estimado por seus pais. Você é uma pessoa muito afortunada, pois o fato de você estar vivo é um verdadeiro milagre. Artongil recobrou as inúmeras dúvidas ressonantes em sua mente. Ele ainda não entendia como havia chegado até o reino imerso. Inclusive,
Sua preocupação recaía sobre o restante das pessoas do navio. Estariam todos eles a salvo, tal qual ele estava? Lamento importuná-lo, senhor, mas gostaria de algumas respostas. Quem são vocês? O que aconteceu comigo? Vocês encontraram mais alguém como eu? Por quanto tempo estive desacordado? Vejo que tem muitas dúvidas. Interveio o rei Isdor, com tranquilidade e gentileza. Posso lhe responder uma pergunta de cada vez. Afinal, ainda temos tempo. Temos tempo para quê? Irrompeu Artongil, ansioso e preocupado. Fique tranquilo, disse o rei Tritão, sereno. Ainda temos tempo até eu enviá-lo de volta à superfície. Você deseja alcançar a costa do continente leste, não deseja? A voz do rei Isdor era calmante. Artongil tratou de manter-se tranquilo e calado, pois sim, o lorde do reino imerso tinha razão. Artongil tinha um objetivo a cumprir. Justamente por tal feito, o humano navegava rumo ao leste, rumo à execução da terceira tarefa, da competição de seu pai. Percebendo a afeição tranquila no rosto de Artongil, o senhor das profundezas marinhas pôs-se a explicar algumas questões levantadas pelo humano. Somos sereianos, Artongil, revelou Isdor, altivo. Tritões chamamos os homens, e sereias as mulheres. Somos o povo das águas, e habitamos os rios e lagos de toda Nosgor. Contemple à sua volta o reino imerso de Goratos, na profundeza dos mares de Goratur. Sinta-se lisonjeado, meu caro, pois é a primeira pessoa do mundo emerso a chegar aqui. A admiração de Artongil foi extrema após vislumbrar todo o ambiente à sua volta. Foi como se uma venda fosse retirada de seus olhos e ele pudesse observar toda a extensão do reino imerso. Inúmeras plantas subaquáticas tremulavam conforme a correnteza das águas se agitava. Corais das mais diversificadas colorações ornamentavam os paredões rochosos espalhados pelo local. Muitos peixes nadavam livremente por entre os vales submersos. A incrível variedade das cores dos cardumes complementava a vasta beleza do local. O reino imerso de Goratos era belíssimo. Incrível! Exclamou Artongil, maravilhado com o lugar. Jamais poderia imaginar que existisse tão belo lugar nas profundezas do oceano. Há quanto tempo este lugar existe? Estamos aqui desde a aurora dos povos, revelou Isdor, movimentando sua lança para a frente e para cima. Nascemos como vocês, graças aos deuses do Palácio Celeste. Contudo, nosso propósito difere dos povos do mundo emerso. Nós, sereianos, somos os guardiões das águas de Nosgor. Bem, respondeu o filho de Elgar, via pensamento. E quanto ao senhor, sendo líder deste local, o senhor já esteve na presença dos líderes das 5 raças? Não sou simplesmente um líder, meu caro. Respondeu a voz de Isdor, a mente de Artongil. Sou o rei Tritão. Isso significa que possuo o poder absoluto sobre meu povo. Contudo, não sou o único a liderar o reino. Goratos é um vasto reino. Assim,
Temos um líder para cada uma das nossas várias regiões. E não, eu nunca estive na presença do povo emerso. Sempre estive aqui e aqui estarei até o fim de meus dias. Artongil percebeu que os sereianos tinham uma forma diferenciada de administrar seu povo e sociedade. Toda a população era fiel e obediente a seu rei. Contudo, os líderes das diferentes regiões do reino podiam controlar multidões menores. A partilha da liderança entre mais de um indivíduo deixava o elo entre sociedade e autoridade mais estável. Um governo estruturado e consistente foi como Artongil resumiu o sistema adotado no reino imerso. O humano admirou tal ideologia e resolveu levá-la consigo. A ideia de criar um reino de humanos era bastante empolgante. Bem, e quanto a mim, senhor? Indagou Artongil, ainda sem saber o que havia ocorrido com ele. Como foi que cheguei até aqui? Como eu já disse antes, você é um afortunado, Artongil. Respondeu o rei de Goratos, entusiasmado. No embate furioso entre ventos e terras, as águas se agitaram com violência e você sobreviveu. Felizmente, as águas de Goratur o abraçaram em suas correntes calmas e o trouxeram até nós. Você foi encontrado nos portões do palácio de Gora e trazido até aqui. Palácio de Gora? Há palácios aqui, no fundo do oceano? Perguntou Artongil, confuso. Tudo o que existe no mundo emerso existe aqui, Artongil. Respondeu Isdor, tranquilamente. A única diferença é que aqui em Goratos não usamos a madeira das árvores, e sim rochas do fundo do oceano. Esplêndido! Admirou-se o humano com a tamanha complexidade do reino imerso. Palácios de rocha. E depois de um instante de silêncio, Artongil indagou. Por quanto tempo estive desacordado? Você foi encontrado na tarde de ontem, revelou o rei Tritão, sincero. Estamos na tarde do dia seguinte. Para espanto de Artongil, muitas horas haviam se passado desde seu desventurado naufrágio. Era uma lástima ter de partir de tão incrível e receptivo local, mas ele precisava apressar-se rumo a seus objetivos. A inquietação do humano foi claramente percebida aos olhos do rei Tritão. O soberano compreendeu ser chegado o momento do filho de Elgar deixar Goratos e regressar ao mundo emerso, maneira a qual os sereianos referiam-se à superfície. Desculpe-me, senhor, iniciou Artongil, apreensivo. Se possível, gostaria de sua autorização para partir. Você não necessita de minha autorização para partir? Interveio o rei Isdor, sereno. Sinta-se livre para ir e vir. Tenho assuntos inacabados de onde venho, explicou Artongil. Creio que este tempo desacordado, aqui, sob seus cuidados, tem atrasado minhas metas. Eu entendo, Artongil, filho de Elgar, respondeu Isdor. Deixe-me acompanhá-lo até o vórtice ascendente, onde você poderá adentrar e emergir em seu mundo. Embora não houvesse compreendido sobre o tal lugar mencionado por Isdor, Artongil o seguiu, nadando pelas límpidas e puras águas do reino imerso.
Os dois dirigiram-se para o interior de uma grandiosa construção de pedra. Ao que tudo indicava, o local onde Artongil esteve era um jardim, anexo ao grande palácio o qual adentrava. A vasta mansão submarina era suntuosa e imponente. Uma miscelânea de ornamentos coloridos brilhava por toda a extensão das paredes. O ambiente interno do palácio era tão belo quanto toda a magnífica harmonia do reino de Goratos. Artongil ficou maravilhado com tanta beleza contemplada por seus olhos mortais. Havia pedras ornamentais e pérolas, milhares delas. Inúmeros pilares de mármore branco estendiam-se pelo vasto salão. Havia plantas submarinas coloridas espalhadas pelos cantos, complementando a suntuosidade do local. Havia também estátuas de tritões esculpidas em rochas, dispostas em fileiras regulares. Mais além, havia locais vazios, aparentemente à espera de novas estátuas. Este é meu lar, Artongil, filho de Elgar, revelou o rei Tritão por meio de pensamentos. Este é o palácio de Gora, a residência do monarca do reino imerso. Então foi na entrada de sua morada que fui encontrado, comentou Artongil. A propósito, alguém, além de mim, foi encontrado? Não, Artongil, lamentou o senhor das profundezas marinhas. Lamento, mas você foi o único. O humano lamentou em silêncio. No entanto, tentava entender o que acontecera às pessoas que viajavam consigo no navio afundado. Ele muito pensou sobre isso e, de alguma forma, seu pensamento não foi escutado por Isdor. E quando chegaram até a entrada do palácio de Gora, local onde os sereianos o encontraram, Artongil recordou-se de um detalhe. Ele não estava com seus pertences. Ele não se importou muito com a falta das peles e mantos que levava para amparar-se do frio. Porém, sua principal preocupação era recuperar os itens que lhe foram entregues para a competição. As armas lhe seriam de grande préstimo para a caçada que ainda estava por vir. Senhor Isdor, interveio o filho de Elgar, apreensivo. Meus pertences. Havia algum objeto comigo quando fui encontrado? Sim, sim, respondeu o senhor das profundezas marinhas. Encontramos um artefato bastante peculiar, nunca visto pelo povo das águas antes. Veja, lá está. No mesmo instante, um sereiano aproximou-se do humano e do rei Tritão, carregando consigo o arco élfico de Artongil. O filho de Elgar sentiu-se aliviado. No entanto, ainda lhe faltavam os outros itens: a lança, o escudo e a aljava de flechas. Ficamos confusos em relação ao funcionamento deste seu engenhoso objeto, revelou Isdor, sincero. Como isto funciona? Artongil apanhou o arco entregue pelo sereiano e o inspecionou com atenção, verificando se, após o naufrágio, a arma mantinha suas condições de uso. Este é um arco, senhor, explicou o humano, retesando a corda do objeto, ainda conferindo o estado da arma. É utilizado para lançar projéteis pela impulsão desta corda. Interessante, revelou o senhor do reino imerso.
E qualquer tipo de projétil pode ser arremessado com este seu arco? Na verdade, não, lamentou Artongil. O costume dita que a flecha é o projétil mais adequado ao uso do arco. São pequenas hastes de madeira com uma extremidade pontiaguda e a outra chanfrada. Eu possuía um coldre cheio delas, porém, após o naufrágio, acabaram perdendo-se na imensidão azul do oceano. Um grande infortúnio, lastimou Isdor, partilhando seu pesar com o filho de Elgar. Mas lembre-se que sua vida é mais valiosa. Suas tais flechas poderão ser recuperadas ou refeitas, mas sua vida é única. O senhor tem razão, respondeu Artongil, tranquilo. Poderei fazer novas flechas na superfície. O humano, trajando suas vestes verdes características da competição, ajeitou o arco no ombro, transpassando a corda em seu peito, e preparou-se para partir. Nesse mesmo instante, enquanto se despedia do reino imerso, vislumbrando a beleza ao seu redor, Artongil avistou, ao longe, um navio naufragado. A embarcação era bastante parecida com a qual o humano fazia a travessia do grande oceano. Porém, aquele navio aparentava estar naufragado há muitos anos. A superfície da embarcação estava coberta de limo e diferentes espécies de corais formavam enormes tapetes sobre o convés do devastado navio. Ao observar tal cenário, Artongil teve a repentina ideia de procurar por seu navio. Afinal, ele poderia encontrar o resto de seus pertences e, com sorte, algum vestígio dos passageiros e tripulação desaparecidos. Caro senhor Isdor, iniciou Artongil, já acostumado com a conversa por pensamentos. Sou muito grato por sua hospitalidade e auxílio, mas antes de partir, gostaria de uma última resposta. Diga, respeitável companheiro, respondeu o senhor das profundezas marinhas, solícito. Sua última resposta você terá, se ela estiver ao alcance de meu conhecimento, é claro. Pois bem, recomeçou o humano. Creio que, além do poder sobre o reino de Goratos, o senhor detém o conhecimento de todos os fatos que aqui ocorrem. Exatamente, interveio Isdor, sapiente. Certo. Minha última pergunta ao senhor é a seguinte. O senhor sabe informar onde o navio em que eu estava afundou? A mudança no semblante do rei Tritão foi notória. Artongil percebeu que suas palavras tornaram Isdor apreensivo. Contudo, sem titubear, o lorde do reino imerso respondeu. Seu transporte marinho caiu no pesadelo profundo, um abismo de proporções colossais, localizado no coração de Goratos e do Grande Azul. Aquele é um território do reino que os sereianos evitam se aproximar. Não desejo que nem meu pior inimigo seja enviado para lá. Aquele lugar é habitado somente por sombras e medo. O humano sentiu um leve calafrio correr por seu pescoço, após a breve descrição do pesadelo profundo, ditada por Isdor. Infelizmente, após o afundamento, o navio dos humanos foi arrastado para o mais temido abismo das profundezas marinhas. Uma grande lástima, embora Artongil estivesse resoluto em seus ideais.
ele buscaria por seus equipamentos, onde quer que fosse. Como é possível chegar até esse lugar, senhor? Indagou o humano, decidido. Sem mais perguntas, Artongil, irrompeu Isdor, completamente perplexo. Saiba que aquele lugar é temido por todo o meu povo. Os piores pesadelos vivem naquela escuridão, e eles alimentam-se de seus medos. Imagine a mais perversa e apavorante criatura. Aquilo que lá vive é infinitamente pior. Se a intenção de Isdor era amedrontar Artongil, ele falhou gravemente. As palavras do rei Tritão serviram de óleo para a chama incandescente da valentia do humano. Para combater as sombras, o mínimo resquício de luz, respondeu o filho de Elgar, rígido. Para vencer os piores temores, eu oferto a coragem dos humanos, senhor. O rei Tritão admirou-se com a audácia presente na vontade de Artongil. Contudo, manteve-se irredutível e não o indicou o caminho para o pesadelo profundo. Isdor mostrou-se bastante preocupado com a integridade do humano, embora o filho de Elgar continuasse a ignorar o alerta do monarca. Lamento, Artongil, reiterou o lorde do reino imerso. Eu não lhe direi por onde seguir. Você é minha responsabilidade. De todos os equipamentos necessários, você tem o mais importante, a sua vida. Agora vá. Relembre a força de teu nome. Antes mesmo que pudesse responder ou agir, Artongil teve seu corpo arremessado para trás, por meio de uma força invisível. Para seu espanto, ele acabou adentrando em um grande turbilhão de águas e ventos. Era o vórtice ascendente, o qual Isdor havia falado mais cedo. Era o caminho mágico das águas que ligava o reino de Goratos à superfície do oceano. Havia também o vórtice descendente, que fazia o caminho contrário, da superfície a Goratos. Contudo, este último ficava distante do local. Gradualmente, o humano foi alçado rumo ao mundo emerso. Ele tentou lutar e sair do vórtice, mas era impossível. Artongil sentiu-se amarrado por cordas invisíveis. No início da ascensão, a velocidade era mínima. Contudo, à medida que Artongil subia, a velocidade foi aumentando gradativamente. De dentro do redemoinho de águas, não era possível enxergar nada do lado de fora. Entretanto, no sentido inverso, da entrada do palácio de Gora, Isdor avistou a elevação do humano para o topo do oceano. O intento do rei Tritão de enviar Artongil de volta à superfície era bastante válido. O soberano dos Sereianos prezava pela plenitude do humano e, por isso, agiu de tal forma. Seu desejo era manter Artongil ileso dos perigos de Goratos. Porém, Isdor não contava com uma repentina reviravolta. Um pequeno vulto começou a circundar o vórtice ascendente. Visivelmente, o indivíduo buscava por Artongil. Quando Isdor percebeu, era tarde. O sujeito, um sereiano, atravessou o turbilhão de águas mágicas e carregou o humano consigo, para longe. Percebendo o que estava ocorrendo, o rei Tritão bradou com violência. Teressa! O que você está fazendo? Guardas! Atrás dela! Artongil até tentou cobrir seus ouvidos com as mãos, mas foi inútil. O brado de Isdor
ressonou diretamente em seus pensamentos, e foi um grito muito alto. Fim do capítulo 31.